para vocês saberem, quem não sabe ainda, né? Nós temos feito depois que nós escrevemos o manual de orientação, que eu estou atualizando, eu hoje já estou no finalmente lá da atualização, aí preciso acertar as referências, né? E ficou ótimo, viu? Agora o Saconeta ontem me ligou que quer colocar os fluxogramas, não acaba nunca isso. Aí, depois do manual, a gente começou a fazer as videoaulas e as sessões tirar dúvidas, né? Essas sessões tirar dúvidas são bilaterais, porque muitas vezes eu estou aqui, estou aprendendo muito, acho que o Gabriel também, todos nós, né? E nós esperamos poder contribuir com algumas coisas, e principalmente a mensagem é que o manual seja conhecido por quem está na rede básica de saúde, porque isso eu acho que é o fundamental para a gente estabelecer uma conduta correta e um fluxo correto. Então, eu sou daqui da Escola Paulista de Medicina, né? Gabriel, você quer se apresentar e depois podemos começar, né, Ana Cristina Mariana? Estou entrando. Gente, uma satisfação estar discutindo com vocês aqui hoje, tá? Meu nome é Gabriel Ozanam, eu faço parte desse grupo do Ministério da Saúde também, liderado pela professora Rosiane, pelo professor Braga. Tem sido um privilégio participar dessas reuniões. Eu acho que o objetivo delas é exatamente a gente ter um crescimento juntos, né? Obviamente que toda vez que a gente avalia um caso retrospectivo, a gente pensa em algumas e se, né? E se eu tivesse feito diferente, né? E eu acho que aqui, muitas vezes, os nossos e se's ainda têm grandes interrogações, né? Então, acho que esse crescimento que a gente faz junto, ele é muito importante para todo mundo. Privilégio estar aqui com a professora Rosiane, né? Como sempre, uma grande satisfação, né? E eu gostaria, então, de pedir agora para a Ana Cristina, para que ela se apresente e dê início, então, às nossas atividades de hoje. Ana Cristina, enquanto você vai se apresentando... Estou tentando aqui. Eu vou abrir aqui a apresentação da tela. Faz favor. Estou conseguindo botar a Mariana. Professora, posso pedir um favor? Oi. Muda a Mariana, por favor, que eu não estou conseguindo. Deixa a Ana Cristina, não tem problema, Ana. Fica não, é porque Mariana. estão os dois áudios abertos. Como? Os dois áudios estão abertos. E aí ele não volta. Ô, Karen, você consegue fechar, não? Senão eu vou botar aqui. Vou tentar. Não está entrando, não está funcionando. Lembra que na aula de achei que estava com fome. O Karen, é que a Karen está na festa do filho dela online também. Vamos assim mesmo. Eu vou mostrando os slides, você vai falando. Melhorou? Tá bom. Pode se apresentar e começar, Ana. Vamos, Ana. Boa tarde. Você está vendo? Eu sou Ana Lobato, Estou vendo. Tá. Eu sou coordenadora da obstetrícia do município de Niterói, Maternidade Municipal Alzira Reis. Nós somos uma maternidade de risco habitual, não somos referência para a Covid, e tivemos 2 casos interessantes que a Leila me convidou para trazer para o grupo para discussão, né? Então, o primeiro caso é de uma menina de 20 anos, primípara, uma mulher de 20 anos primípara, que deu entrada na maternidade no dia 28 de fevereiro, foi encaminhada para cá com um diagnóstico de gestação prolongada para indução do parto, mas já chegou em pródromo e evoluiu espontaneamente, trabalho de parto sem intercorrências, teve um pré-natal sem intercorrências e obteve alta, aí tem um erro, não foi no dia 1º, foi no dia 3, por causa da cronologia. No dia 3 de março, 48 horas depois, sem nenhum problema. Essa paciente retorna no dia 12, relatando que estava com febre há 6 dias e apenas com dor abdominal difusa. No exame clínico, ela negou sintomas respiratórios e contato com qualquer caso suspeito de Covid.
E aí questionaram endometrite ou infecção urinária, apesar do exame clínico não ter nenhum dado substancial, enfim. Tinha uma discreta dor, principalmente fossa ilíaca direita, não tinha dor à mobilização do colo, os blocos estavam normais, e aí ela foi internada inicialmente, era 11 horas da noite, com endometrite, infecção urinária, começaram para ela clínica e gento, solicitaram o exame de rastreio. De todo o exame de rastreio, a única coisa alterada foi o PCR, que veio de 43,1. Ela manteve antibiótico, ficou febril no período, ela teve febre antes, mas ficou febril desde o momento que internou na maternidade, negando sempre sintoma respiratório nos dias prévios. Quando foi no dia 13, quer dizer, no dia 13 ela permaneceu ainda apenas com dor abdominal e a febril. No dia 14, ela então inicia um quadro de febre, mantendo o mesmo quadro clínico estável, solicitado novos exames, o hemograma mostrou uma leucopenia, a diminuição da leucometria global, o PCR passou então para 105,4. Nesse momento, ainda negando, isso foi na parte da manhã do dia 14, sintoma respiratório, não foi aventado no dia a possibilidade de Covid, a não ser às 9 horas da noite, quando ela começa um quadro de dispneia e mal-estar, começa a desaturar, chega a 88 de saturação, que melhora com catéter de O2, inicialmente com um volume de 4 litros por minuto. Já começa a ficar febril a noite toda, a ausculta normal, taquicardia. Como a gente está numa maternidade, ela é isolada, ela não está dentro de um hospital geral, é uma maternidade... só funciona a maternidade aqui, a gente solicita uma avaliação clínica, uma transferência para uma unidade clínica para investigação. Nenhum outro exame, nem de imagem, tinha mostrado alteração. Foi feito um teste rápido no dia 14, que veio negativo. Mesmo assim, a gente continuou pensando na hipótese de Covid, solicita essa transferência. Ela agrava muito de 14 para 15, piorando, não sustentando mais saturação só com catéter de O2, apesar do aumento do fluxo. A gente fez um suave, o diagnóstico saiu depois da transferência, que veio positivo, no dia 15 mesmo, e ela foi transferida com febre, taquipneia, taquicardia, uma unidade de referência para a Covid, que é o Hospital Carlos Tortelli, Municipal Carlos Tortelli, que é um hospital clínico aqui do município. Próximo slide. Lá no Carlos Tortelli, ela dá entrada com 84 de saturação, fez uma TC quando chegou lá. Tinha mais de 50% de comprometimento de pulmonar sugestivo de Covid. Ficada, então, nas primeiras 24 horas, apenas com máscara de alto fluxo de O2, inicia corticoide, anticoagulação e antibiótico terapia. Eu não tive acesso ao prontuário, eu consegui um resumo de alta dela. Então, não sei detalhes da internação, a não ser o que eu consegui acompanhar, porque nós fazemos contato diário com a unidade, né, para saber sobre a paciente. Em 24 horas, ela evolui com uma piora importante do padrão ventilatório e da saturação. Foi realizada, então, intubação orotraqueal, iniciada noradrenalina e pronação para a paciente. Ela piorou muito durante esse período, esses 8 dias da intubação, chegou a 10, 12 de nó, mas ela teve uma melhora repentina só com essas medicações, não soube de nenhum outro tratamento, nenhuma outra medicação associada, não precisou dialisar, a função renal ficou preservada durante toda a internação. Ela, então, é entubada depois de 8 dias de intubação orotraqueal e obteve alta no dia 29 de março. E, até onde a gente sabe, acompanhamento pelo médico de família, ela está muito bem. Ficaram todos bem. Esse é o primeiro caso, eu trouxe 2 casos, que eram 2 casos curtinhos, aí eu não sei se vocês querem discutir o primeiro e depois a gente fala do segundo. Você apresenta de uma vez. Acho que podia apresentar também o segundo, que é curtinho, né? São só 3 slides. Tudo bem. E depois a gente pode começar a conversar, né? Perfeito, eu acho que faz mais sentido também, algumas coisas podem se sobrepor, né? Aí não precisa repetir. Tá jóia. A segunda paciente é uma paciente de 15 anos, estudante, moradora de Itaipu, um pré-natal até então sem intercorrências,
até o momento da internação dela. Ela interna no dia 27 de março com um feto morto de 35 semanas. Na internação, foi constada, a gente tem por prática aqui na nossa anamnese, no acolhimento da classificação de risco, sempre perguntar se teve febre, sintoma respiratório, enfim, desde o início da pandemia, e ela nega todos esses sintomas. E aí ela foi internada, então, para indução do feto morto, né? Entra em trabalho de parto, evolui satisfatoriamente. Em um parto, nasce por parto normal no dia 28 de abril. A família recusou necrópsia, essa paciente evolui no puerpério de forma satisfatória, teve alta dia 30. Mas durante a internação, nenhum exame solicitado mostrou alteração, infecção urinária, nada que justificasse qualquer evolução. Os exames de pré-natais todos normais para o feto morto, né? Não era hipertensa, não tinha doença, comorbidade, doença de base. Nós insistimos na conversa com ela durante a internação, então ela nos conta que cerca de 10 dias antes, ela tinha tido um quadro gripal e tinha procurado uma unidade de emergência, onde ela foi examinada e liberada com sintomático. Nesse momento, nós pedimos o teste rápido do Covid, veio IgG positivo e IgM negativo. Fiz contato com essa unidade, onde ela foi atendida, uma unidade de emergência, e pedi o boletim dela de atendimento. Pode passar? Ela foi atendida, então, nessa unidade no dia 19, ela interna aqui no dia 27, e ela tinha apresentado, estava com 34 semanas, nesse atendimento, ela tinha febre, calafrio, cefaleia, inapetência, anosmia e dor retroorbitária, que permaneceram ainda por mais 3 ou 4 dias, e não foi aventada a hipótese de Covid, não foi colhido exame, e ela não teve acompanhamento pós essa internação, e ela reinterna, então, no dia 27. E a gente pediu o histopatológico, ela foi liberada para o pré-natal, a gente pediu o histopatológico, e o histopatológico veio bastante característico de Covid, apresentando microtrombo, área de trombose, tanto na face materna quanto no cordão umbilical, deciduite, vilosite, a única coisa que foge um pouquinho é o microabscesso, né, que pode estar presente, mas nem sempre, e placentite hematogênica, com padrão séptico, enfim. E aí a gente ficou naquele questionamento que poderia ter sido feito para ela no dia 19, né, para tentar fugir desse quadro. Ela já chega lá no 3º, 4º dia de sintoma, não foi reavaliada clinicamente, nem no início da fase inflamatória, né. Ela chega aqui algum 19, era 10º dia, se não me engano, pós-Covid, né, 14º dia pós o primeiro dia de sintoma. Acho que é a primeira vez que a gente vê a apresentação de 2 casos, mas eu acho que foi muito, muito bom, né? Eles são casos que têm algumas coisas em comum, né? Uhum. Eu acho que a primeira coisa que a gente devia discutir e falar é que não se pode deixar de fazer questionamentos quando as pacientes chegam. Às vezes elas podem mentir, né? Mas acho que acho que elas têm medo de não serem bem atendidas, né? Porque quando elas falam da possibilidade de ser Covid, a gente quer, todo mundo quer sair de perto, né? Então, acho que isso é mas tinha que ter questionamentos padrão, né? E está no prontuário. Eu perguntei se ela teve tosse, ela disse que não. Né? Então, tem um quadrinho lá no nosso manual, não sei se você pode mostrar, Gabriel, que a gente coloca todas as questões que devem ser feitas quando a pessoa vem para qualquer consulta, seja em pré-natal, seja em atendimento para parto, para internação, por qualquer outro motivo, né? E também, assim, a gente colocou no manual, e o Ministério da Saúde de Braga, que é aí de Niterói também, né? Ele garantiu que o Ministério tem o RT-PCR para internação de todas as pacientes, seja paciente que chega para parto, para circlagem, para tratamento clínico, para endometrite, e a gente tem que cobrar dos gestores
dos nossos hospitais que eles consigam o teste quando a paciente entra, né? Então, o Gabriel pôs aqui essas perguntas para a triagem clínica, né? Então, se está com gripe, está com tosse, nariz escorrendo, dor de garganta, dor no corpo, se tem falta de ar, quadro de diarreia, se teve contato com alguém, etc., né? Pode ser que ela minta, mas isso acaba ajudando. E eu sempre digo que, assim, nós já tivemos discussão de caso, Ana Cristina, que era uma pré-eclâmpsia, né? Eu não sei se eu estava com você nesse dia, Gabriel, mas era uma clara pré-eclâmpsia que o pessoal achou que era Covid, né? E o vice-versa também é verdade, né? Quer dizer, em época de Covid, todo mundo tem Covid e pode ter ou não outra coisa junto, né? Então, até a gente fazer o teste. E nesse segundo caso, eu acho que foi bem interessante, eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo, que fez um teste rápido. No primeiro. Primeiro. Mas o teste... Não, quer dizer, os dois a gente fez o teste rápido. Nos dois casos a gente fez. Então, eu até estou tentando me lembrar qual é a especificidade e a sensibilidade do teste rápido que o Geraldo colocou lá na atualização do manual, porque depende muito do tipo do teste, né? E se é um teste de antígeno ou teste que vai ver só a sorologia, né? Porque quando a gente vê só IgG e IgM, a gente tem que fazer num período posterior, né? Sim, ele foi feito precoce. Num dos casos, no segundo não. No primeiro caso, ele não era o teste de indicação para aquele momento do quadro clínico dela. Ela estava no dia 14, ela estava no 7º para o 8º dia de doença. Ela estava começando a entrar na fase inflamatória, ela entrou no dia 14. Não tinha indicação. A gente tem o PCR na casa, foi colhido, só que, assim, como foi à noite, eu acho que eles fizeram teste rápido, que ia conseguir ter resposta rápida, naquela angústia de fazer um diagnóstico, apesar de ter sido fora do prazo, e aí na segunda-feira, elas de manhã, entendeu, que foi no final de semana à noite, aí no dia seguinte de manhã foi colhido o PCR e veio positivo, que seria o indicado mesmo para o caso. Então, né? Isso tem sido muito comum, principalmente na classe média, né, que toda hora querem ver se já tem antígeno, né? Isso daí é uma coisa assim que, bom, eu já perco muita paciente porque eu não quero fazer exame nenhum, né? E aí eu falo, mas para que você quer fazer isso? Ah, para saber se eu tenho anticorpo, né? Aí eu falo, bom, e isso vai mudar a sua vida, né? Não vai mudar nada. Você vai ter que continuar. Então, se não vai mudar nada, e isso custa dinheiro para todo mundo, porque o convênio paga, mas nós pagamos o convênio, o SUS paga, mas nós pagamos o SUS, não tem por que fazer, né? É só para inquérito mesmo, senão não tem muita razão de ser. E acho que a grande esperança nossa é realmente o teste rápido, mas de antígeno, que aí, nos casos como esse, poderiam ajudar, né? Gabriel, não quer fazer alguma consideração? Sim, eu acho que, assim, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que os testes rápidos, eles têm uma variação muito grande de sensibilidade e especificidade. Nós temos vamos dizer assim, né, disponível testes de qualidade que são, assim, muito contestáveis, né, quase que jogar uma moeda para cima você tem o mesmo resultado, com 50%, por exemplo, de sensibilidade, até testes com melhores acuidades, mas que são mais caros, né, e que usualmente não estão disponíveis no serviço. Então, assim, eu acho que todo mundo tem a esperança de que o teste rápido, de boa qualidade, ele esteja disponibilizado para que a gente possa fazer aquele diagnóstico à beira de leito, né, que eu acho que essa é a ideia, sempre foi, mas não pode generalizar que os testes rápidos, de uma forma geral, eles têm uma performance muito boa. Eu acho que vale a pena também a gente pensar nessa questão do teste rápido também em dois contextos, né, assim, quando o paciente está sintomático, ele acaba sendo um pouco melhor, né, sua performance, mas ainda assim vai depender muito, assim, quando a gente fala de marca, né, gente, na verdade é a metodologia, né, a gente fala de marca, mas na verdade é a metodologia que ele usa, qualidade, sensibilidade, especificidade. Então, eles ainda, né, precisam, né, de algum avanço ainda para a gente ficar mais tranquilo em relação a eles. Então, isso daí eu acho que é um ponto importante. O outro ponto importante, que eu acho que essa questão do diagnóstico, que foi muito bom, Ana Cristina, que vocês fizeram, foi, mesmo diante de um teste, mesmo que tenha sido rápido, né,
que ele veio negativo, não se desistiu da ideia de Covid. Óbvio, Covid não é a única causa, né, de febre nos pacientes de dor abdominal, especialmente após um parto, né? Após um parto, você pode ter causas de dor abdominal com febre. Mas a gente tem que entender que a Covid ela é uma doença sistêmica, então não necessariamente a paciente vai manifestar, né, aqueles sintomas respiratórios clássicos que a gente esperava, né? Que é assim, tosse, né, uma dispneia de imediato. Ela vai progredindo. E como a paciente tem diarreia, né, gente, é uma manifestação do Covid por ter, né, receptores ECA2 em quantidade importante na região do intestino e tudo mais, você também pode ter dor abdominal, e não tem sido incomum isso a gente ver, né? Então, assim, eu acho que vale a pena chamar a atenção nesse sentido, né, que realmente isso destaca. Em relação ao que a professora Rosiane falou, não sei se vocês estão tendo esse problema aí, né, Cristina, até queria ouvir um pouco de vocês, temos percebido que muitas pacientes, seja por esquecimento, seja porque não querem manifestar que, né, que elas podem ser pacientes, ter Covid, ou mesmo não acreditarem que estão com Covid, que isso é uma outra coisa muito comum, né? Eu já tive várias pacientes que falam assim, não tem Covid, não tem jeito, não saí de casa, né? Ou então, eu já tive Covid, eu tive uma paciente com reinfecção com 40 dias após, 45 dias, né? Que ela, inclusive, ficou muito pior. E ela falou assim, não tem jeito de eu ter Covid, não. E aí testou positivo, né? Aquela coisa toda. Então, acho que isso daí a gente está vivenciando e a gente tem que conseguir estratégias para minimizar. E uma delas é não baixar a guarda das perguntas, gente. A gente está baixando a guarda na triagem. Eu não sei se isso está acontecendo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Ana, como é que você tem percebido tanto essa diminuição da guarda de triagem, quanto essa também, essa percepção da paciente, que se ela falar que ela tem algum sintoma, ela pode não ser bem-vinda, não será admitida, não será atendida, ou mesmo será negligenciado algum cuidado da saúde dela, né? Sim. Não, então, professora, o que eu tenho observado aqui é assim, a história, a colheita da história e perguntar sobre sintomas e sobre contato faz parte da nossa classificação de risco, está no BAN, no boletim de atendimento inicial, então é marcar cruzinha para ninguém esquecer mesmo de perguntar, e antes dela classificar, porque aqui na maternidade nós trabalhamos com fluxo, qualquer paciente que chega com sintoma, ela não passa ali da classificação, ela vai para uma sala direcionada para não ter um fluxo dentro da unidade. Apesar de não ser uma maternidade com alto fluxo de paciente COVID, toda paciente que chega sintomática, febril ou com tosse ou qualquer outro sintoma, ela vai ser atendida numa sala diferenciada com precaução de contato, né? O que eu vejo muito são essas pacientes com medo de assumir que tem sintoma e não poderem ser internadas, em especial aqui na maternidade, porque como é uma maternidade de risco habitual e a gente tem um fluxo menor de pacientes, a gente consegue fazer um atendimento individualizado, bem interessante aqui e elas querem ser internadas aqui, porque tem pré-parto individual, porque o acompanhante fica o tempo todo, né? Algumas unidades aqui, as de referência de Covid, não estão deixando ficar com acompanhante, porque estão com um número muito grande de pacientes Covid internados. Então, o que a gente tem observado, elas negam esses sintomas quando chegam, com medo de não serem internadas na nossa unidade. E de serem discriminadas, enfim, algumas desconhecem. Essa paciente do feto morto, ela não acreditava que tivesse tido Covid há 10 dias atrás, até porque ela procurou uma unidade de saúde e não foi levantada essa hipótese para ela, né? Então, na cabeça dela, ela tinha tido um quadro gripal, enfim, que evoluiu de forma satisfatória e que não era Covid, né? Não foi uma possibilidade. Ana, vocês já pensaram em implantar, por exemplo, uma dupla triagem? Porque, por exemplo, o seu serviço vai ser um serviço que a primeira triagem tem uma tendência a falhar muito mais do que o usual. Então, é um serviço querido, né, que a gente está vendo isso, toda paciente quer ganhar em determinado serviço, e ela acaba tendo que ser redirecionada, ou sabe que está sendo redirecionado os casos, às vezes elas realmente não vão trazer essa informação, não vão se preocupar. Vocês já pensaram em criar, tipo assim, uma dupla triagem nessa paciente, assim, passando aí, logo que chega na sala de imediato, fazer de novo, porque esse algum serviço tem implantado, né? Não, ainda não fizemos, não houve uma demanda assim, né, porque a gente atende pouco, na prática a gente atende pouco. Em Niterói, o pré-natal funciona de uma forma bem orientada, as pacientes de alto risco e as pacientes que têm algum risco por Covid, elas são bem orientadas a procurar o hospital estadual, que fica dentro do município, né? Então, elas, de uma maneira geral, não vêm para cá.
Mas não pensamos, mas é uma possibilidade, né? Sempre mais um... O que a gente implantou aqui foi, depois desse caso, esse primeiro caso da paciente que foi para o CTI, o que a gente passou a fazer, toda paciente que reinterna com qualquer sintoma, que não, mesmo não sendo específico, a gente testa COVID. A professora Rosiane falou sobre a questão de testar toda paciente que interna, isso não está acontecendo em 100% das pacientes, mesmo assintomáticas, não é isso? Isso que é uma proposta, né? Isso a gente tem conversado muito com os gestores, porque o Ministério da Saúde diz para a gente que é uma questão da Secretaria do Estado conseguir. E ele tinha me falado que no Rio de Janeiro e em Niterói estava tendo para todo mundo, então nós temos que cobrar dele. Eu vou checar isso, sim, vou cobrar. Porque acho que é uma coisa que está escrito lá no manual, né? Porque é um questionamento que a gente fez muitas vezes, sabe? Assim, eu também. Aqui eu não tenho aqui na escola e fico brigando todo dia, né? No Amparo também. Agora, o que eu gostei muito na discussão de vocês é assim, o fluxo, ele existe. Quer dizer, eu detecto aqui, eu vou mandar para um outro serviço. E aí vocês ficaram telefonando, embora chegou uma hora que se perdeu um pouco esse contato, né? Uma coisa que a gente tem falado muito é que vocês têm um serviço diferente. Por exemplo, todo serviço, como é o da Escola Paulista, a gente tem a maternidade, o 8º andar, que é o centro obstétrico, a enfermaria e tal, e tem as UTIs. Com raras exceções, como da USP, Unicamp, IMIP, eles têm uma UTI que tem obstetra e tem intensivista, né? E eu acho que uma coisa que a gente tem visto é a necessidade de nós estarmos juntos com os intensivistas, né? A Fernanda Espadoto fala muito que o obstetra tem que aprender o intensivês e o intensivista tem que aprender obstetritez, né? Porque, na verdade, a grávida e a puérpera, elas são pessoas diferentes do que os pacientes que eles costumam ter nas UTIs. E para nós, né, a gente tem uma certa dificuldade de lidar com aquela paciente crítica, que nesse momento a pandemia trouxe e nós estamos tendo que aprender. Então, nós temos que chegar lá e falar que a paciente tem que pronar, que, aliás, essa paciente, enquanto ela estava aí com vocês, talvez, logo depois do diagnóstico, que foi muito rápido, né? Pensar na autopronação. A gente fez a pronação, acho que está no slide, mas eu não falei, mas eu acho, a gente, no dia 14 à noite, quando ela abre o quadro de tosse, enfim, de febre, que começa a se cogitar a possibilidade de Covid, e ela desatura, né, ela chega a 88 de saturação, ela é pronada no serviço. Que isso acho que é uma coisa que ajuda, né? Uma outra coisa que eu acho, depois não sei se o Gabriel vai querer falar disso, né? Não sei se você quer, Gabriel. Não. Você pode me falar o que é, porque, na verdade, tem algumas considerações aqui. Então, vai falar. Não, o que eu ia falar já ia passar para aquela placenta, né? Porque a dificuldade da gente saber se foi por Covid, né? Então, na verdade, assim, eu dei uma aula das repercussões perinatais do Covid, e até o professor Geraldo me explicou, Geraldo Duarte me deu alguns slides de uma microscopia eletrônica em que se vê o vírus no trofoblasto. Então, certeza que o SARS-CoV chega lá, certeza que tem o receptor ACE2 no trofoblasto, né? Existe, sim, essa coisa da vilosite histiocitária ser possível na presença do SARS-CoV, mas é muito difícil ter certeza que a criança morreu por conta disso. Aqui no Brasil, a gente escreveu o capítulo de óbito fetal, eu e a Suê, na Febrasgo, e, na verdade, é assim, mais de 50% dos nossos casos aqui no Brasil, a gente não consegue saber por que a criança morreu, né? Porque a gente não consegue fazer estudo cariotipado ou biomolecular, a gente não faz raio-x, a gente não faz uma autópsia direito,
Em países mais desenvolvidos, a gente tem um resultado maior. Neste caso, a criança nem fez autópsia, né? Não. Então, vai ficar como um óbito fetal que a gente não sabe, né? Sim, certeza não tem, né? Ela tem É. características na placenta que são compatíveis com a doença, mas não certeza. Inclusive, eu discuti o laudo com uma patologista e ela falou que o microabscesso pode ser de leishmaniose, muito característico pela descrição que estava ali, e que ela precisaria confirmar essa possibilidade. A gente está até pensando em rever essa placenta. E isso é uma coisa muito dura para nós obstetras, né? Porque eu falo que quando a gente não sabe o que aconteceu para uma menina, que ela é jovem, essa paciente unigesta, teve um OF, uma coisa que é uma tragédia para nós obstetras, ela vai engravidar outra vez e a gente não sabe o que realmente aconteceu, né? Então, eu acho que nós temos que melhorar muito no Brasil essa coisa do diagnóstico da morte materna, que a Maria do Carmo está aqui, e é muito difícil a gente estabelecer. Toda vez que a gente vai discutir caso de morte materna, o que eu sinto é que as pessoas, e de morte fetal também, né? Parece que as pessoas se sentem muito acuadas, como se elas fossem ser culpabilizadas. Na verdade, ninguém tem culpa, mas o importante é que essa pessoa vai engravidar outra vez e a gente deveria saber, né? E acho que quem comanda essas reuniões, os comitês de morte materna ou perinatal, né, eles têm que ter muito em vista isso, que não pode ter culpabilidade, né? Sim, eu participo do comitê do município e a ideia é essa mesmo, as pessoas dificultam até a entrega de informação nas unidades, né, com medo da culpabilização. A gente tem que aliviar, porque senão nós nunca vamos melhorar isso, e nós temos que incentivar muito nossos alunos e residentes a serem patologistas, né? Bons patologistas, né? É que o duro é que patologista não ganha muito dinheiro, a não ser quando ele vai fazer biópsia de congelação, porque, na verdade, eles são extremamente importantes, mas faz muito tempo que eu não tenho um residente, um aluno, que fala, eu quero ser patologista. Eu acho que vai acabar acabando, né? É verdade. Gabriel? Em relação a esse aspecto, gente, esse era o outro ponto que eu ia falar, professor. Nós estamos alinhados, eu acho que a Ana Cristina também colocou esse caso até para que fosse discutido esse ponto, Sim. né, Ana Cristina? A transmissão vertical e a possibilidade do Covid causar óbito, né? Sim, com certeza. Primeira coisa que nós temos muitos pacientes com Covid, tá? Então a gente nunca, né, pelo menos não, por enquanto a gente não tem clareza se alguns óbitos que ocorrem com paciente com Covid foram pelo Covid, ou se ocorreu em uma paciente que temporalmente ela teve a infecção por Covid. Então, assim, uma coisa é ter óbito por Covid, outra coisa é ter óbito em uma paciente com Covid. São duas entidades diferentes. A placenta, ela, inclusive, ela é um segmento, né, que vai exatamente separar o ambiente fetal do ambiente materno. Tem receptor na placenta, é possível passagem, mas não é comum, né, é o menos comum. Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato é que alguns estudos já têm sido feitos no mundo e eles não têm conseguido confirmar que a COVID, apesar de fazer algum sentido fisiopatológico em alguns aspectos, que ela tenha sido causa de aumento de natimortalidade. Então, tem vários estudos que mostram que, inclusive, não houve aumento de natimortalidade no serviço. Mas uma preocupação existe, eu acho que talvez a gente tenha que ter ela. Me preocupa mais do que o COVID, infecção, a falta do cuidado obstétrico dos pacientes. Você vê que essa é uma paciente de 15 anos, é uma paciente que é um grupo de risco para perda fetal, né? Então, a gente também, assim, esses casos, hoje em dia, esse COVID tem confundido muito os nossos raciocínios clínicos, porque ele pode tudo, em tese, né? A gente tem visto que ele pode qualquer coisa, que você imaginar, o COVID tem dado, né? Lesão de pele, lesão oftalmológica, tudo. Por que não poderia dar uma alteração fetal? Mas não tem sido o que os estudos têm demonstrado. E a placenta também com microtromba, inclusive, é relativamente frequente você achar isso nas placentas, inclusive em fetos que não evoluíram para o óbito, né? E aí, às vezes, a gente fica colocando, pô, tem trombo nessa placenta, o menino morreu, o paciente teve Covid, pronto, fechou, é Covid. Não dá para fazer esse link direto ainda, nós não temos
substrato, eu acho que evidência científica, e eu acho que é muito mais uma preocupação nossa, né, do que, na verdade, uma possibilidade real à luz da literatura atual que a gente tem. Né? Pode ser que daqui 6 meses a gente está conversando e fala assim, olha, gente, descobriram um mecanismo que esse feto realmente ele tem maior risco de óbito, então nós vamos ter que atentar para uma situação. Não sei se é isso. É uma doença que passa pouco, tá? É uma doença também, assim, que muitas pacientes ficaram graves, os seus fetos não evoluíram para a natimortalidade. Então, eu faço um contraponto desse outro lado. Por que os fetos de pacientes graves, tá? Eles, por exemplo, conseguem passar bem aquela fase, né? Aquela fase aguda. Né? Então, assim, são pontos para reflexão. Eu não vejo isso como um caso de Covid, né? Para te falar a verdade, se eu não consigo dizer que esse é um caso de Covid, talvez para dizer que é Covid teria que ter feito, né? A autópsia do recém-nascido, teria que ter encontrado lesões secundárias ao Covid e lesões importantes, não apenas a presença, que é outra coisa que nós vamos começar a ter que lidar, né, gente? Presença do vírus não quer dizer que ele é o agente. Não, exatamente. Então, assim, esses achados na placenta ali, eles não, assim, sendo muito sincero, eu não consideraria como um caso de óbito fetal relacionado ao COVID, como efeito citopático, efeito de trombose importante. Não temos dados ainda para fechar dessa forma. Mas é uma reflexão que a gente vai ter que continuar fazendo esse ano, né, Ana? Porque a gente também não pode ser ingênuo no sentido de achar que o COVID não vai causar nenhum dano. A gente precisa de ver mais, mas o que aparenta até agora é que não é uma causa importante, não. Aliás, assim, o Geraldo Duarte, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Ele sempre fala, e é verdade, quer dizer, a principal complicação perinatal é a prematuridade. E é uma prematuridade que, às vezes, não é porque a paciente entra em trabalho de parto, mas ela é obrigatória ou ela é realizada, e isso a gente tem visto muito, né? Que a paciente vai ficando grave, né? E aí você interrompe a gravidez achando que pode melhorar, o que muitas vezes não é verdade, né? Parece que o procedimento cirúrgico ou o parto pioram na maioria das vezes, mas em algumas vezes não tem jeito de não fazer antecipação do parto. Então, parece que a principal complicação é a prematuridade. E alguns serviços que têm tentado postergar isso, né, que não tem indicado a parturição e sem pronação até se conseguir estabilizar a paciente, tem visto que as crianças nascem aparentemente normais, né? Aí o duro é que a gente não sabe se elas serão normais com 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Por isso que a gente no pré-natal tem que falar, fique em casa, fique em casa, fique em casa, toma vacina, toma vacina, toma vacina. E isso é assim, quer dizer, eu atendo 70% do meu consultório é de médicas, e 30% são de pacientes de classe média, mas média, assim, estudadas, tal. E ontem eu atendi uma paciente que falou, não, eu não vou tomar vacina. Como assim não vai tomar vacina, né? Já está para nascer em julho. Não, vou deixar para tomar depois. Mas por quê? Não, porque não quero tomar vacina agora. Então, assim, nós estamos vivendo um momento e ela não é uma pessoa sem estudo, sem possibilidade de leitura, de aprendizado, E assim, eu não consegui convencer a paciente ontem, não consegui. E ela não vai tomar vacina. Aí eu rezo para ela não ter Covid, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que se eu tivesse grávida, eu ia morrer de medo de ter Covid, pensando que com 20 anos meu filho poderia vir a ter alguma coisa. A gente não sabe, né? Sabe nada, né? Assim, não sei se é boa notícia, não, mas uma coisa que talvez acalenta um pouco essa nossa ansiedade é que, por exemplo, os vírus de as infecções de coronavírus, né, que nós já tivemos anteriormente, elas não eram infecções que, inclusive, passavam para o feto, né? Então, assim, parece que tem esse impacto baixo também. Se essa transmissão ocorria, ela podia ser baixa ou não foi detectada nos estudos. Então, a gente também, assim, pensa nessa similaridade, mas não quer dizer que isso vai ser uma coisa plena, mas eu acho que os dados que a gente tem até o momento não dá para a gente fechar, mas nós devemos ficar atentos, eu concordo com você, Ana, para como que isso daí vai impactar, mas nós já temos alguns estudos que mostram, assim,
que quando você mantém o cuidado pré-natal, a natimortalidade não muda no serviço, no pré-Covid e nos primeiros meses de Covid. Tem muitos estudos com essas características para várias doenças, né? Já tem isso para a natimortalidade também. Então, assim, é uma coisa para a gente refletir, ficar atento, mas não dá para fechar no Covid, não. Eu não acharia que era Covid, a gente está grave no dia. Assim, você fala assim, ela estava muito grave no dia que teve o óbito fetal, você fica até um pouco mais assim, será que a resposta inflamatória determinou alguma coisa, né? Que em doença grave. Meu questionamento até de trazer esse caso foi assim, na assistência que ela teve anterior, se a gente pensasse que o Covid pudesse estar influenciando nesse óbito fetal, né? E o principal questionamento da patologista foi em relação aos trombos do cordão. Então, e assim, se naquele momento onde ela teve assistência lá, que era terceiro, quarto dia, ela tivesse sido adequadamente acompanhada, se teria mudado o prognóstico quando ela entrou na fase inflamatória, se ela tivesse entrado, porque ela perdurou algum tempo com sintoma de febre, anosmia, ela não foi um dia com sintoma e acabou, ela permaneceu com esse sintoma, entrou na fase inflamatória sintomática, né? Se nesse período da fase inflamatória ela tivesse sido conduzida de outra forma, se poderia, qual a experiência de vocês, assim, se poderia ter havido um outro desfecho, poderia ter influenciado ou não tem como saber. Eu acho que não, Ana. Eu creio que não. A paciente com doença importante interna, ela não internou. Então, ela vai para o tubo. Né? E aí não, mas o importante que ela teve foi a anosmia, né? Exatamente. Mas eu acho que, assim, é muito interessante a gente falar disso, porque se a gente tivesse um serviço que a gente conseguisse conversar, né, mais e ter no fluxo, a gente deveria chamar os colegas que atenderam, porque ela quase falou assim, eu estou com Covid. Sim. E ninguém escutou. Não. Né? E além de não escutar, né, deixaram a paciente ir embora e não se preocuparam de orientar ou de telefonar e de ficar em contato com o paciente, porque lá no manual a gente coloca muito bem que quadros leves e moderados, às vezes, assim, são a maioria, graças a Deus, né? Mas, na verdade, alguns vão ficar quadros moderados e graves. Então, se eu penso que pode, se me passa pelo cérebro, né, pelo meu cérebro, que pode ser Covid, e que é um quadro que eu ainda considero que é leve pelos sinais clínicos, eu tenho que ter contato. Eu, outro dia, entrei numa reunião dessas de Ribeirão Preto, eles pegaram todas as pessoas que foram afastadas, né, os que estavam em home office porque eram idosos ou grávidas, e eles ficaram telefonando para as pacientes que eram. Então, assim, a gente tem as possibilidades desde que os fluxos existam, né? E eu acho que nesse caso era assim, se o fluxo existisse de verdade, a gente deveria chamar esses colegas e falar, olha, da próxima vez, essa paciente tinha esses sintomas, porque o duro é que a gente faz essas reuniões, mas provavelmente essa pessoa não está aqui, né? Não está escutando. Não. Pois é, né? E isso com é duro. Não. Ana, eu acho que nós estamos entrando num momento agora que eu acho que, assim, sazonal mesmo, que ele é muito preocupante. E é por isso que, assim, a gente tem que estar próximo da atenção primária. Na maioria dos estados, pelo menos, a gente agora vai viver o inverno, né? Falo maioria dos estados porque tem alguns lugares que não existe inverno, né, gente? Assim, o calor é contínuo. Mas os lugares que vão ter inverno, né? Nós vamos ter muito sintoma gripal. E nós vamos esbarrar com uma dificuldade que é o quê? Afastar Covid em todos os pacientes com sintomas gripais, porque a nossa cobertura vacinal ainda não é suficiente para a gente reduzir a guarda, né, de que não seja Covid. Estou vendo Maria do Carmo com a mão levantada aqui, é verdade, Maria do Carmo? A senhora quer se manifestar? Quero. Eu não posso deixar de falar, né, Gabriel? Porque, olha, nós temos um longo caminho a percorrer. Eu acabei de ver, de fazer com a equipe lá do interior, de uma cidadezinha chamada Caraúbas, né? Um óbito materno. Veja só, 2 óbitos maternos. Um não teve nada a ver com Covid, mas o outro. Uma cesárea eletiva no dia 22 de abril. No dia 27 de abril, a paciente volta para ser intubada e que teve um problema na intubação, terminou indo ao óbito.
e foi feito o suave positivo. Então, a paciente, no dia 22, provavelmente, ela já fez essa cesárea com sintomas. Porque no dia 27 ela voltou, já grave. Entubar, né? Então, assim, é uma discussão de quem tem maior cuidado de dizer, olha, o problema da discussão do óbito materno não é busca de culpados, não tem punição, mas a gente precisa mais investigar, precisa olhar o manual, interrogar. Não espere que a paciente diga que está com tosse, que está com febre, porque ela não vai dizer. Ela não vai dizer, ela fica com medo de não ser atendida. Então, assim, nós tivemos esse óbito materno dessa condição. Foi uma cesárea eletiva dia 22, e a paciente volta para o hospital no dia 27 para ser entubada, e terminou indo ao óbito porque teve dificuldade na intubação. Segundo o intensivista estava presente nessa reunião, quando foi entubar, a paciente vomitou e aspirou, e pronto, e foi ao óbito. Realmente está muito difícil, é uma caminhada muito grande que nós temos que fazer, principalmente no interior, porque os colegas operam sozinhos, ele faz anestesia, faz a punção e opera, e assim vai por diante. É muito difícil, e também, em parte, eles têm razão, porque então a paciente vai morrer, porque não... Eu acho que nós realmente temos um caminho longo, Maria do Carmo, porque a gente precisaria que esse colega tivesse também tempo para ser recapacitado, de fazer, de vir, de fazer cursos e etc. Né? E às vezes ele é o único médico, ou eles são poucos médicos, e ficam... não é culpa de ninguém mesmo, mas é duro, né? Eu acho que você tem razão. Rosiane, uma das coisas que eu tenho feito aqui no Estado é capacitar quanto à questão do planejamento reprodutivo, a pré-concepção e o pré-natal, que eu estou dividindo aqui com a doutora Elvira, que está aqui, e a Elvira já foi presidente da Sociedade de Ginecologia, agora está no Comitê de Mortalidade da FEBRASGO, né, na doutora Elvira Mafaldo, que tem lutado para me ajudar, porque eu sozinha realmente não dou conta. E porque, além do mais, tem doença clofalbástica também, né, Gabriel? Aí fica difícil. E, realmente, outra questão que Rosiane falou é da vacina. Eu tenho uma irmã com 65 anos de idade, é dentista, e ela não vai tomar vacina, não tem quem convença. Ainda bem que ela não vai ter mais filho, né? 65 anos de idade. Então, tem pessoas assim que não quer, e pronto, e não tem quem possa obrigar. Então, está muito difícil. Como tem gestante também que acha que a vacina vai influenciar no DNA, no RNA, sei lá, do feto, ninguém sabe o futuro. Eu digo, minha filha, também você não sabe o futuro do seu bebê se você tiver Covid. Não sabe. Eu vi uma palestra de uma cardiologista pediatra aqui, que ela tem observado, quando faz o teste do coraçãozinho, muitas crianças já nascem, de mães que tiveram Covid, muitas crianças já com comprometimento cardíaco. Então, sim, são coisas que eu não sei se está observando nos outros estados, mas aqui no Rio Grande do Norte, a doutora Gisele Pacheco, que é uma cardiologista infantil e que trabalha nas maternidades, tem observado isso. Crianças com problemas cardíacos já de mães que tiveram Covid, mesma forma leve. Eu acho que eu não li nada a esse respeito, acho que é um pouco prematuro a gente pensar nisso. Acho que realmente a maior parte dos trabalhos, dos estudos, mostram que as crianças aparentemente nascem normais, né? Mas eu acho que, assim, o principal é lembrar que essa paciente, a segunda paciente, ela estava falando, eu estou com Covid, ninguém prestou atenção, ninguém seguiu e ela chegou grave. A sorte é que as duas pacientes saíram bem, né, Ana? As duas eram muito jovens, primigestas, acho que isso acaba ajudando, né? A gente vê que fator de risco mesmo para ter caso muito grave, morte, embora nessa segunda onda, com essas variantes, a gente tem visto pacientes que não têm comorbidades ficando muito graves, mas ainda
ter comorbidade é muito ruim, né? Ser gordo, ser hipertenso, ser diabético, ter idade avançada, né? Então, algumas coisas, alguns fatores de risco tornam o prognóstico ainda pior, né? E eu acho que o caso aqui eram de 2 pessoas jovens, a primeira ela era obesa, assim, não era uma obesidade grau 3, mas ela tinha um grau de obesidade que foi a que complicou, mais que foi para o CTI, foi entubada, né? Era o maior fator de risco dela era a obesidade. E nós temos um país onde a obesidade e o sobrepeso, né? No último Vigitel de 2018, 60% da população feminina com mais de 18 anos tem sobrepeso e 20% tem obesidade. Então, nossas pacientes, elas têm já um fator de risco basal muito grande, né, que é esse sobrepeso e obesidade, fora o fato de que uma grande maioria está engravidando com idade maior, né? A gente tem as adolescentes, mas a gente tem muitas pacientes. Tem dia que eu passo na enfermaria, tudo bem que meu hospital é um hospital de muito alto risco, né? Mas assim, não tem uma paciente com menos de 35 anos, é 39, 41, 44, meu Deus do céu, e todo mundo gordinho. Com certeza. Uma coisa Na minha época, falar, professor Maria do Carmo. era primigesta idosa. Uma coisa que chamou a atenção, Ana, que a gente tem visto assim nas pacientes gestantes, né, que tem sido inclusive uma preocupação, é exatamente como que elas evoluem rápido para um quadro grave, né? Sim. Você vê que a sua paciente, ela estava no D6, chegou para vocês, no do D10 ela já estava entubada, né? E eu acho que isso daí é importante para as maternidades que elas têm dificuldade de encaminhar as pacientes, não é o caso da Su, que fez uma transferência super oportuna da paciente, né, para que não atrase nessa transferência, né? A paciente começou com catéter de O2, você não tem UTI, você se prepara porque você está com um problemão na mão que pode explodir a qualquer momento. E você não sabe, né, como vai ser, porque transportar essas pacientes com Covid também tem sido um grande desafio para todos os serviços. São pacientes que estabilizam com grande facilidade, né? Então, na verdade, assim, chama atenção. E chama atenção também que elas complicam ali depois do D7, né? Por isso que o monitoramento é importante. Nossa, e rápido, né? Exatamente. Muito rápido. Né? Assim, o manual, ele recomenda né, avaliar duas vezes por semana, né? Se eu não me engano, 2 a 3 vezes por semana. Até o 7º dia. E após isso, após um dia, né? Eu acho que isso daí fica um pouco fora do nosso alcance dentro da maternidade, né? Porque a maternidade, ela vai pegar, são os casos, né, que chegam para ela, mas eu acho que a atenção primária tem que ter uma amarra muito grande, gente. Que é o caso da segunda paciente, né? Que deveria ter sido avaliada no pré-natal ao longo da fase inflamatória, não foi, né? Avaliada. E agora, na atualização do manual, a gente mudou do 7º ao 10º dia, ter um maior cuidado, para 7º ao 14º, né? Porque com essas variantes gama, né, realmente elas estão demorando um pouco mais para engravidar. Tardia, né? Eu li alguma coisa sobre isso, assim, estão demorando mais a entrar na fase mais grave, né? Na verdade, elas vão ficando arrastadas, né? Eu acho que antes elas pioravam e aí elas desciam rápido. Nessa elas estão arrastando e de repente elas descem. Né? Elas estão ganhando, igual você está falando, um tempo maior de fase inflamatória até entrar na fase hiperinflamatória, parece, né? Isso chama atenção, porque para a gente 10 dias a gente estava ficando tranquilo, já não acompanhava, mas é importante atentar então para a paciente no 10º dia que ainda não teve essa melhora, é bom fazer uma vigilância ou às vezes até começar a avaliar a possibilidade de atendimento presencial, né? Para saber se está passando batido, porque isso também a gente não tem informação, né? Se elas estão fazendo aquela hipóxia, né? Que o paciente já está hipóxico e não está tendo nada. O paciente em casa não tem oxímetro, né? Em geral. Então, são situações que a gente vai ter que se adaptar, né? Mas eu acho que dos seus casos, assim, ficaram, assim, eu acho que lições bem interessantes, né? Lições do tipo, as pacientes, realmente, a gente precisa de redobrar o nossa... Eu estava né, verificando aqui alguns pontos que a gente discutiu, por exemplo, verificar e reforçar essa triagem, né? Talvez sensibilizar nossas pacientes de uma forma, inclusive em rede de atenção primária, né? E no hospital também, que as pacientes que têm Covid, elas não deixarão de ser atendidas,
elas simplesmente, né, terão um agendamento no momento mais oportuno, mas que mesmo assim, se elas passarem mal, elas vão ter o apoio do serviço de saúde para que elas possam fazer a consulta presencial. Isso é uma coisa que pode fazer uma grande diferença, porque tem muitas pacientes que já sinalizaram para a gente que elas não deixavam de ir no serviço mesmo com sintoma gripal, porque elas tinham medo, né, de que ela perdesse a consulta e de que não fosse atendida novamente. Então, isso é uma coisa nossa, talvez, assim, nas unidades de saúde, quem faz pré-natal, de reforçar, olha, vai ligar para tal telefone, nós vamos reagendar e vamos continuar o seu monitoramento. Isso faz toda a diferença, gente. Parece coisa simples, mas não é. A insegurança é uma coisa terrível nesse momento, né? E também quebrar aquele paradigma de que a paciente não pode ser atendida presencialmente, né? Está piorando, a gente tem que antecipar o passo, avaliar, porque às vezes ela já está com uma hipóxia e simplesmente não identificou porque não está em casa com o oxímetro, né? Então, são pontos importantes, assim, dos cuidados das pacientes. Criar um fluxo, né, Ana? Igual vocês têm um fluxo bem redondo de transferência para paciente que precise. Você não precisa ser atendimento COVID, até vale a pena concentrar os atendimentos COVID para uma estrutura que consiga, né, ter EPI, ter uma estrutura até mesmo física que favoreça, né? Mas esse fluxo ele tem que existir, porque se a paciente tivesse ficado no seu serviço, ela ia... E aí, na verdade, vocês teriam um grande desafio para lidar com essa paciente posteriormente, né? Até para transferir, né? Ia ser muito ruim, né? Com ela instável, enfim. Mas, assim, eu fico muito feliz com o fluxo que você tem. Você vê, assim, que é um fluxo bem redondo, né? Um fluxo que, assim, não vai te dar tanta dor de cabeça, né? Mas que a gente ainda continua tendo que ter melhorias, né? Assim, sim. Testar a paciente quando chega, né? Essa paciente, ela, né, talvez ela já estava positiva, a primeira paciente já estava positiva quando chegou. Provavelmente, né? Porque ela começa o sintoma dela 2 dias depois da alta, Exatamente. Provavelmente ela estava positiva. E ainda teve o fluxo dela dentro da unidade, positivo, um risco de contaminação de equipe e outros pacientes. Pois é, e aí você fica pensando assim, o quanto que isso daí também não gerou outras transmissões. Sim. E não tem jeito, né, gente? Nesse período óligo ou assintomático, nós ficamos vendidos mesmo na prevenção da Covid. Mas se a gente tem essa triagem nessas pacientes que vão compartilhar com outras pacientes o espaço, especialmente, apesar de ser um hospital ter uma peculiaridade, né? No pré-parto, né? Mas no alojamento conjunto, não, né? Ela vai dividir espaço, né? Então, esse é um dos benefícios também da triagem assintomática das internações, né, gente? A gente quebra uma cadeia de transmissão e melhora o monitoramento. A gente briga bastante com o uso de máscara e tal, mas a gente passa toda hora na enfermaria, volta e meia, tá paciente sem máscara, acompanhante. Assim, para mim é muito claro, gente, assim, a vacinação é o ponto-chave, porque a gente tem uma grande dificuldade de manter as outras estratégias com fidedignidade, né? Esse isolamento social é um sofrimento para você conseguir, as pessoas não vão fazer isso. Manter-se atentas ao uso de máscara de forma correta é outro desafio. É uma briga constante. Então, na verdade, assim, a gripe espanhola já deveria ter mostrado a necessidade do uso de máscara, o Japão já devia ter convencido a gente disso, né? E nós deveríamos ter ficado convencidos. Eu tenho sempre 4, 5 gripes por ano, todo ano, desde que eu me conheço por estudante de medicina e médica. Esse ano eu não tive nenhuma gripe. Porque eu estou usando máscara. Para conviver, né? Não entendi, Gabriel. Quando a gente voltar a conviver todo mundo, vai ser uma gripe para cada lado, né? Pois é, então por isso, né? Na verdade, eu lembro que quando a minha mãe era viva, eu cuidava dela aqui em casa, minha mãe era idosa e tinha problema pulmonar, eu tinha que usar catéter de oxigênio, e um dia uma senhora, a sogra de uma paciente minha, entrou gripada com uma gripe lá no consultório, e eu deixava uma caixa de máscara na portaria, assim, com a recepcionista. Quando ela entrou, a recepcionista falou, olha, a senhora pode colocar máscara? Ela ficou brava. Aí a recepcionista me chamou, eu fui lá fora e falei, olha, você vai me desculpar, esse é um ambiente fechado, tem outras pacientes, a senhora está com gripe, tem 2 jeitos, ou a senhora vai colocar máscara ou a senhora não vai entrar, que até pela segurança da sua nora é importante, mas ela pôs a máscara de má vontade. Ainda bem que era a sogra, não era a mãe, senão eu tinha perdido a paciente, né? Acho que com a sogra ela até gostou que eu tenha feito isso,
Mas é um absurdo como as pessoas se comportam com a máscara, né? Mas é ruim mesmo, né? Vou falar que não é bom, mas tem que usar, paciência. Já acostumamos, né? Já entrou Mais ou na menos. rotina. Eu não... Na verdade, eu adoro chegar em casa e fazer como eu fazia antes, quando eu acabava o parto ou a cirurgia, arrancar a máscara e jogar fora, né? Mas eu uso direitinho. Gente, acho que já temos 1 hora e pouquinho, né? Não sei se... Cuidado com as mãos. Eu acho que muito importante cuidado com as mãos para levar os olhos, a boca. Quando chega do supermercado, que eu vou, não deixei de ir, não, mas eu tenho uma mesa da Covid, que bota tudo em cima, e álcool e tudo, é a mesa do Covid, para botar tudo que tem no supermercado. Para lavar com água e sabão, ou então passar álcool. Mas é isso, você tem que cuidar, né? Para poder cuidar das coisas. Eu queria parabenizar a Ana Cristina pela apresentação, foram 2 casos super interessantes, e dizer que sempre é um prazer estar aqui, né? Conversar com vocês, aprender, dar risada, né? Eu que tenho que agradecer o convite, o aprendizado. Acho que essa troca é super importante mesmo, né? Para a gente saber quando está indo no caminho certo, quando não está, porque é tudo tão difícil, né? Tudo tão, assim, sem certeza de nada, que dividir, eu acho que é a melhor forma de enfrentar o Covid, né? E lutar pela vacinação de todo mundo, sim, né? Com certeza. O que a gente quer é 75% da população, pelo menos, vacinada, para a gente... Porque, de vez em quando, dá um pouco de raiva, né? Você está no meio da rua, as pessoas sem máscara. Sim, eu tenho que quase costurar minha boca para não falar, meu filho, o que é isso? Põe a máscara. Mas eu acho que aí em São Paulo ainda é melhor, viu? Aqui no Rio é bem pior. Não sei, viu? Aqui também, você anda na rua, 80% está sem máscara ou a máscara está aqui embaixo. Eu fui na feira domingo comprar flor, eram 7 e pouco, eu acho que eu contei umas 30 pessoas sem máscara, em cima das coisas da feira, né? Não comprei nada, comprei só a flor e pronto, né? E ainda falei para o feirante, eu queria comprar a sua mexerica, mas não vou comprar porque o senhor está sem máscara. Virei as costas e fui embora. Isso é boa. Bom, gente, Gabriel quer encerrar? No interior, as pessoas não usam máscara. Ou então bota no queixo, na cidade do interior. É muito difícil. Já dando, então, encaminhamentos finais, né, eu gostaria de agradecer a Ana Cristina, agradecer a professora Rosiane, convite do Ministério da Saúde para estar fazendo essas discussões. Eu espero que isso sempre sirva de uma troca de experiência, né? Porque às vezes um lugar está fazendo uma coisa que dá certo, a gente tenta, às vezes não dá certo também no nosso serviço, mas a gente tem que caminhar na Covid nesse momento dessa forma, né? Trocando experiência, trabalhando junto, tentando alinhar os nossos fluxos, tá? Parabéns, Ana. Obrigado a todos pela participação aí. Um forte abraço, gente. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã.